Rodando pelo YouTube procurando por aula grátis, aula free para GM de Foz do Iguaçu, você caiu no vídeo correto. E hoje nós vamos falar sobre direito penal. Hoje nós temos um vídeo rerun para que você possa aproveitar aí do melhor que essa matéria traz pra gente. Beleza? Fica com o vídeo aí e já já a gente retorna. Um grande abraço, com fé, você passa. Tempo do crime. Aluno, aqui no parágrafo 4º nós entramos em são três tópicos extremamente importantes para as suas provas. Só que se fosse cair uma questão dessas partes introdutórias, eu apostaria com você que cairia lugar do crime, tá? Porque as pessoas elas confundem demais isso aqui, tá? Qualquer tipo de concurseiro, desde o mais avançado até o iniciante, tá? Vamos lá. Vamos por partes aqui, ó. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, tá? Ou seja, o crime ele já aconteceu no momento da ação ou omissão, fechou? Ação e omissão, tá? Fechou? Aconteceu o crime ali no momento da ação ou omissão, ponto, tá? Ação ou omissão, ponto. Só que nós temos dois dispositivos diferentes aqui, tá? Nós temos a figura do crime permanente e do crime continuado. Show? E eles são diferentes. Crime permanente é um crime que a prática dele se estende por vontade do autor. Exemplo, crime de cárcere privado, por exemplo, tá? A ação dele se estende por vontade do autor do crime, tá? Ou seja, o crime ele permanece, ele é permanente ao longo do tempo, tá? Isso aí pode durar o quê, professor? Pode durar 24 horas? Pode. Pode durar uma semana? Pode. Pode durar um ano? Pode. Pode durar 10 anos? Pode. Tá? Como acontece também no crime do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime permanente. O tráfico de drogas ele acontece desde o momento em que o autor ele adquire as drogas a fim de vendê-las até o momento ou que ele é pego ou que ele para de vender drogas, tá? Entendeu? Então, nesse meio tempo aí, nesse lapso temporal, se ele for abordado, ele for pego alguma vez, tá? Algum desses momentos, ele vai estar ali cometendo o crime de tráfico de drogas. Crime permanente é isso. Professor, o que é crime continuado? Crime continuado é o crime que a ação ela é continuada ao longo do tempo. Ela não está acontecendo ao longo do tempo, ela está sendo continuada ao longo do tempo. Um exemplo disso é lá a empregada doméstica, por exemplo, que ela quer furtar ali um faqueiro, por exemplo, assim, lá dos seus empregadores, tá? No primeiro dia ela vai lá e subtrai uma faca. Daqui uma semana ela subtrai a segunda faca. Daqui um mês ela subtrai a terceira faca. Depois de 6 meses ela subtrai a última faca e por fim a peça, o faqueiro inteiro, tá? Então você pode entender que nesses 6 meses o crime ele foi continuado. Houve o primeiro furto, houve o segundo furto, houve o terceiro furto, houve o quarto. Professor, então ela vai responder por 12 furtos se for 11 facas e mais o faqueiro? Não, ela vai responder pelo crime de furto, só que ele foi um crime continuado, ou seja, ele continuou ao longo do tempo, entendeu? Fechou? Vamos lá. Professor, só que ela foi surpreendida na terceira faca. Ela foi surpreendida na terceira faca, ela vai responder pelo furto de 3 facas. Entendeu? Professor, ela foi surpreendida na primeira faca. É furto simples, acabou. Beleza? Vamos lá. Territorialidade. Aluno, territorialidade é um assunto muito importante, tá? Porque territorialidade, ele não é apenas, digamos assim, a nossa parte territorial terrestre, tá? Territorial, que eu digo para você, é o território por um todo, mas não é só o terrestre, não é só onde você pisa, tá? Não é só aí o mato, as árvores não, as florestas, aquelas coisas todas, tá? Ela vai além disso aí, beleza? Vamos lá. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenção, tratado e regra de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Beleza, professor, mas o que é território nacional? Aplica-se para efeito penal, considera-se como extensão do território penal embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Ou seja, tá, o avião do presidente está lá na China, houve um crime dentro dele, tá? Ele vai ser considerado a extensão do território brasileiro, tá? Porque aconteceu dentro de uma aeronave brasileira em serviço, tá? Ou ela é de natureza pública, tanto faz, fechou?
que se encontrem no território brasileiro ou em qualquer lugar do mundo, bem como aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, só que elas foram registradas no Brasil, tá? Que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Fechou? É aplicável também a lei brasileira para os crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional, ou seja, no ambiente terrestre, como eu falei para vocês, ou em voo no espaço aéreo correspondente, no caso territorial brasileiro, ou estas em porto ou mar territorial do Brasil. Professor, como assim? Tá? Por exemplo, assim, você pode ver que aqui ele fala sobre aeronaves e embarcações brasileiras ou de natureza pública, tá? De natureza pública, fechou? Que é extensão do governo brasileiro, tá? Aeronaves e embarcações brasileiras, ou seja, registrado aqui, mercantes, tá? Comercial, mercante e tudo mais, de propriedade privada, mas que estão no mar territorial brasileiro ou estão no espaço aéreo, fechou? Entendeu, né? E você pode ver aqui também que as embarcações e também as aeronaves estrangeiras de propriedade privada também são território do Brasil se estiverem no espaço aéreo brasileiro ou no mar territorial do Brasil. Fechou? Tá? Se for público, se for alguma embarcação ou voo estrangeiro de propriedade público, aí é do país lá que é dono dele. Fechou? Beleza, professor? Já entendi essa parte. O que é espaço aéreo brasileiro? O que é mar territorial brasileiro? Tá? Aluno, mar territorial brasileiro, tá? Ele vai ser compreendido aí de 12 milhas náuticas. Fechou? 12 milhas náuticas. Isso aí dá mais ou menos 22 quilômetros, partindo da costa brasileira para dentro do mar. 22 quilômetros mar territorial brasileiro, tá? E o espaço aéreo, a mesma coisa, fechou? Aonde é território brasileiro, o espaço aéreo acima também é, fechou? Então é isso aí, tá? Lugar do crime, tá, aluno? Eu quero que você entenda muito bem essa parte, aluno. Entenda muito bem, tá? Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, tá? Bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tá? Essa parte aqui, ela pode ser confusa, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais exemplificada para você, tá? O tempo do crime é a ação ou omissão, tá? Considera-se o crime cometido no momento da ação ou omissão. Fechou? Professor, e lugar do crime? O lugar do crime é também a ação ou omissão. Só isso, professor? Não, aluno. E aí que vem essa parte. No todo ou em partes. Tá? No todo ou em partes. Ou seja, mesmo que se tenha se prolongado, houve uma perseguição, houve uma fuga, algo assim, tá? No todo ou em partes. E também o lugar do crime é o lugar da ação, omissão e também onde se produziu o resultado, tá? Ou deveria ter sido produzido, tá? Ação, omissão e resultado. Ação, omissão, todo em parte e o resultado onde produziu ou deveria produzir. Professor, dá um exemplo disso aí. Onde produziu, onde isso deveria produzir. Onde produziu? No hospital, por exemplo. Onde deveria se produzir? No lugar onde a vítima foi alvejada ali por disparo de arma de fogo. Tá? Lembre isso aí, leva para sua prova, que é sucesso. Tá? Fechou? Entendeu? Tempo do crime, ação, omissão. Lugar do crime, ação, omissão e resultado. Ação, omissão em todo ou em partes e o resultado onde se produziu ou aonde se deveria produzir. Beleza? É isso aí, aluno. Eu falei para vocês que é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Só que ele tem algumas peculiaridades, tá? Professor, e a extraterritorialidade? Aluno, essa parte aqui, ela é muito confusa até hoje, até mesmo para a própria doutrina. E ela é um instituto aí que é muito pouco usado, tá? A parte da extraterritorialidade é quando acontece, geralmente, crimes
contra brasileiro no estrangeiro. Tá? É isso aí que é a extraterritorialidade. Enfim, tá? Ó, voltando aqui para territorialidade, eu acabei me esquecendo de uma parte e eu vou falar para vocês, tá? No espaço aéreo correspondente. Essa parte aqui, ó, alto mar. Professor, como assim? O que vai valer quando estiver em alto mar? Eu sei que vale, tá? Quando estiver na costa ou no espaço aéreo brasileiro. Eu sei que costa são 12 milhas náuticas. Mas, de um país para o outro, não tem apenas 12 milhas náuticas, tá? E quando estiver em alto mar, como está dizendo aqui? Quando estiver em alto mar, o que vai valer? Eu vou trocar a cor da minha canetinha, eu vou desenhar para que você entenda. Quando estiver em alto mar, tanto para aviões, tá? Neste caso, comerciais de uso privado, tanto para embarcações privadas também, o que vai valer, aluno, é a bandeira, tá? Porque se ela for registrada no Brasil, ela vai ter a bandeira do Brasil nela, entendeu? Beleza? Eu vou desenhar aqui para que você identifique. Toda vez que você vir, você vai identificar. Tá? Ou seja, o que vale aqui é a bandeira que está hasteada na embarcação, tá? Ou a bandeira que muitas vezes ali ele fica pintado no avião, tá? Ou adesivado na lateral de fora ali do avião, para que fique bem visível, tá? Então, se tiver dentro do mar territorial brasileiro, 12 milhas náuticas, tá? E se tiver em alto mar, é a bandeira que está hasteada ali na embarcação, ou a bandeira que está ali estampada no lado de fora da aeronave, beleza? Desde que seja de uso privado. Se for de uso público, ele vai ser, tá, território brasileiro em qualquer parte do mundo em que ele esteja. Fechou? Então, aluno, é isso aí que nós temos para hoje, tá? Do artigo 1º ao 6º, tá? Da aplicação da lei penal, são os aspectos de introdução aí da nossa lei penal. Fechou? Espero que você tenha entendido. Fique conosco, porque com fé você passa.